Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar para vocês na prática o que é a Restinga, eu vou falar um pouquinho sobre ela, sobre a importância e tudo mais. E se vocês estão reparando, eu estou com um maiô lindo e maravilhoso, é ótimo para entrar na água e inclusive foi a Krugans que me deu. Então muito obrigada, Krugans, fica aí a divulgação de vocês porque vocês merecem bastante, vão estar no meu vídeo de empresas que se importam com o meio ambiente, então aguardem. Como sempre, minhas redes sociais vão estar aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo. Também tem os comentários aqui para isso. E claro, sempre tem como contribuir com o meu canal aqui na descrição. E como sempre também curtam, compartilhem, divulguem com os amigos. Enfim, tudo isso, se inscrevam e ativem o sininho, porque o YouTube nunca avisa que meus vídeos estão saindo. Então fiquem de olho. Para começar, o que é a Restinga? A Restinga é um bioma de transição, na verdade é um subbioma porque faz parte da Mata Atlântica. Então ele é a transição entre a Mata Atlântica e o mar. O ecossistema costeiro, no caso. Então vocês vão ver aí uma diferença quase que significativa, claro, da costa tem muita diferença porque é praia e tudo mais, mas para Mata Atlântica em si não tem muita diferença, é só a vegetação mais rasteira, os animais são mais ou menos os mesmos, então vocês vão ver que o vídeo que eu for fazer da Mata Atlântica vai ser mais ou menos a mesma coisa, pelo menos em questão dos animais. A vegetação também parece um pouco, mas como eu falei, a vegetação é mais rasteira, é mais baixinha, não tem muita árvore de grande porte. É muito legal ver que em alguns lugares ainda tem conchinhas aqui, no caso do Recreio, no nosso exemplo, tem o Parque Marapendi e o Chico Mendes lá tem conchinhas, então é muito legal perceber, até por causa da transição ao longo dos tempos e tudo mais, dos anos, até dos séculos e milênios, que na verdade era mar, então o mar depois regrediu e a gente hoje em dia tem o sistema de Restinga. Um dos maiores exemplos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é a Restinga da Marambaia. É um lugar lindo e maravilhoso, mas infelizmente não pode ir sem autorização do Exército. Então quem sabe um dia eu consigo ir lá com autorização e mostre tudo para vocês. A Restinga tem vários fatores de importância, um deles é a área de desova de tartarugas, de algumas espécies, pelo menos aqui no Brasil. Tem também vários animais que são endêmicos daqui, várias espécies, ou que migram, ou claro que vivem na Mata Atlântica e podem fazer essa transição entre Mata Atlântica e Restinga. Também protege a Mata Atlântica da ação do mar e a vegetação rasteira também fixa as dunas. Então, sem essa vegetação toda que vocês estão vendo, as dunas ficariam livres, então toda hora teria uma quantidade diferente de areia e, claro, isso também teria problema para a Mata Atlântica, que é logo ali atrás. Aqui no Rio de Janeiro dá para ver que várias áreas de praia estão sendo recuperadas, pelo menos a parte da flora, mas infelizmente tem aquele problema de botarem espécies que não são nativas necessariamente, mas só porque crescem rápido ou porque são consideradas bonitas. Como, por exemplo, o coqueiro, que é muito comum ver por aqui, a gente até acha que é daqui, mas é do Sudeste Asiático. Começando a falar das aves, a gente tem algumas muito legais por aqui. Como eu falei, alguns animais no geral, na verdade, também têm uma coincidência com a Mata Atlântica, mas eu expliquei por quê. Aqui a gente tem a coruja buraqueira, que ela tem uma característica muito interessante de fazer o ninho no chão, então infelizmente ela fica muito vulnerável até a ação humana. Tem o urubu cabeça preta, tem o gavião asa de telha, tem o carcará, enfim, tem muitas aves muito legais, principalmente de rapina. Outro exemplo de coruja é a corujinha do mato e exemplos também de não rapinantes são o quero-quero, que é um icônico aqui, pelo menos do Rio de Janeiro, todo mundo já viu, talvez já tenha sido atacado por um até. E claro, a asa branca, que é tipo um pombo, só que mais chique. De répteis a gente tem vários exemplos também muito conhecidos por aqui, o jacaré do papo amarelo é um, o calango também é outro, que na verdade calango é um nome comum para várias espécies do mesmo gênero de lagarto, e o teiu, claro. E de mamíferos, os maiores exemplos que eu pensei por aqui para dar são a capivara, claro, todo mundo já viu, ou pelo menos conhece, já ouviu falar, e o preá. A Restinga também é o lar de muitas espécies endêmicas, ou seja, que só existem aqui nessa região. Um exemplo é o formigueiro da Restinga, ele habita a região dos lagos aqui no Rio de Janeiro. Tem também o tucutuco das dunas, é uma espécie extremamente ameaçada porque só vive lá no Rio Grande do Sul, em algumas dunas. E uma espécie de ave endêmica da Restinga é o papagaio de cara roxa. Infelizmente ele também está muito ameaçado, ele só é encontrado hoje em dia no norte do Paraná e sul de São Paulo, porque eles só fazem ninho em uma árvore a vida toda. Então, por causa do desmatamento, eles acabam ficando sem habitar, sem ninho, sem casinha deles, coitados. Então eles não conseguem nem procriar, nem se eles quisessem. Flora, infelizmente, não é bem minha área, mas como eu falei alguns exemplos de como é a vegetação aqui, ela é rasteira, não tem árvores muito grandes nem muito pomposas, né, muito robustas. Elas também têm que fixar a duna, então tem raízes bem profundas e aturam essa mudança de maré, porque como eu falei é um ecossistema de transição, então protege a Mata Atlântica disso. Também dos ventos, tem que aturar uma grande concentração de sal. Enfim, a vegetação daqui é muito bem adaptada.
O melhor exemplo que eu posso dar daqui é da bromélia. Eu adoro a bromélia porque ela é tipo um mini ecossistema, porque por mais que ela acumule água ali, e muita gente também tem dúvida sobre isso quando tem bromélia em casa, se pode dar mosquito da dengue. Até pode, eu vou falar do meio natural porque o vídeo é sobre isso. Mas na natureza, por mais que ela acumule água, ela atrai também muitos animais até por causa disso, porque eles vão lá beber aguinha, e por mais que também atraia mosquitos e tudo mais, os sapinhos ou outros animais como aranhas podem comer, então é meio que autossustentável. Em casa, infelizmente, a gente não tem esse controle da natureza, porque pode ser que tenha mosquito, mas não tenha sapinho ou aranha, então enfim, no meio ambiente é tudo certinho, é tudo equilibrado. Agora eu vou falar um pouco sobre minha parte favorita, que é a área de desova de tartarugas. A Restinga, como eu falei, é específica para isso. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem área de desova fixa. O que acontece é a desova acidental, porque as tartarugas estão muito cansadas, não conseguem chegar no destino. As tartarugas, quando têm filhotes, quando botam os ovinhos, é na mesma praia que nasceram, então vira um ciclo. E elas acabam parando aqui por cansaço, porque estão com muita fome e precisam procurar comida, ou porque estão muito cheias de ovos e precisam desovar. Eu não vou falar as áreas mais comuns disso aqui, porque eu tenho medo das pessoas irem lá. É sempre bom não incentivar as pessoas, porque por mais que achem que uma foto não vai atrapalhar, principalmente quando elas estão desovando, o flash e tudo mais pode ser muito prejudicial a ponto de elas continuarem com os ovos e irem embora correndo. Mas é interessante dizer que essas tartarugas que desovam aqui, os filhotes vão desovar de novo aqui, porque como eu falei, é um ciclo. Então quando elas nascem num lugar, elas voltam e desovam no mesmo lugar. O que é muito interessante porque hoje em dia a gente já vê isso acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que como eu falei é uma desova acidental, mas que no futuro vai virar uma desova fixa. A área da Restinga é bem degradada por causa do desmatamento, da urbanização e etc. Eu fiz questão de gravar aqui e gravar em outro lugar também para vocês verem a comparação por causa da urbanização. Aqui em Grumari é uma área que, querendo ou não, tem menos urbanização, quase não tem, na verdade, nessa área que a gente está, em comparação com a Barra da Tijuca, que tem lá a reserva muito famosa, inclusive, só que lá é cheio de prédio, pelo menos atrás da Restinga, então dá para ver essa diferença bem nitidamente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, compartilhem os vídeos, porque quanto mais informação chegar nas pessoas, melhor. E eu sempre esqueço de falar isso no vídeo, mas é muito importante também se inscrever, curtir. Por favor, ativem o sininho, porque mesmo assim o YouTube não manda inscrição, não manda os vídeos que saem. Então muita gente não vê meus vídeos e acha que eu nem tô postando mais. Mas é isso, beijos e até a próxima. Nha!